Olha, o Piauí registrou 1.097 casos e 24 óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O último boletim emitido pela Secretaria de Saúde informa ainda que a vítima mais velha era do município de Coronel José Dias e tinha 101 anos. A mais nova era adolescente, com apenas 15 anos de idade e portadora de leucemia. Entre os mortos, 9 são homens e 15 mulheres. Os óbitos ocorreram em Cabeceiras, Campo Maior, Caraúbas do Piauí, José de Freitas, Teresina, Floriano, Luiz Correia, Oeiras, Picos e Queimada Nova. Ao todo, são contabilizadas até agora 1.043 mortes no estado, distribuídas em 104 municípios. O coronavírus está presente em 96% das cidades do Piauí. Vamos agora aqui ao quadro geral. Casos confirmados, segundo o boletim da Secretaria de Saúde, 36.542, descartados 13.717, testes rápidos realizados 133.258, contabilizadas até agora 1.561 altas médicas e 1.043 piauienses perderam a vida até agora em função do novo coronavírus. E o levantamento da Secretaria de Saúde indica recuo no risco epidemiológico em 6 de 8 regiões no território piauiense. Floriano e São Raimundo Nonato, de acordo com esse mapinha que você está vendo aí, são as cidades polo em situação mais favorável. Vamos entender melhor sobre isso, conversando agora com o médico intensivista e membro do Comitê de Operações Emergenciais, Bruno Ribeiro, por videochamada. A gente deseja um bom dia ao senhor, doutor Bruno, agradece pela participação aqui no Notícia da Manhã. Eu gostaria que o senhor explicasse quais são os critérios levados em consideração para estabelecer esse risco epidemiológico. Significa que na maior parte dessas regiões há uma menor circulação do coronavírus? Bom dia, Tiago, e todos os telespectadores. A gente utiliza 6 parâmetros de cada região dessa que você mencionou para poder fazer o cálculo do risco. São 3 parâmetros que medem a propagação da doença em relação ao número de casos, número de internações e número de óbitos, e 3 parâmetros que medem a capacidade do sistema hospitalar, que são a porcentagem de leitos de UTI desocupados, leitos clínicos desocupados e a proporção de leitos com ventiladores para cada 100 mil habitantes. Quando a gente faz esse cálculo, ele é individualizado por região, porque como você observou aí no mapa, o comportamento de cada região é diferente, já que a doença teve o seu epicentro aqui em Teresina e Parnaíba no início, e agora tem uma tendência de interiorização, como aconteceu nos outros estados. Então, cada região precisa ter seu risco avaliado individualmente. Então, foi a primeira vez que esse risco demonstrou uma tendência de queda, mas a gente sempre faz a ressalva de que isso coincidiu com a abertura de atividades econômicas, que está seguindo um calendário aqui do estado. Então, o impacto dessa reabertura ainda vai ser sentido mais para frente. Não dá para a gente ter certeza de que essa tendência de queda vai se manter agora, devido a esse aumento da circulação de pessoas. Caso de Bom Jesus, é a região que não demonstrou um recuo. Qual é a situação por lá? Bom Jesus, além de ter uma propagação de casos mais aumentada, justamente por essa interiorização que eu lhe falei, ou seja, lá passou bastante tempo com poucos casos, então agora a tendência é haver um aumento mesmo do número de casos lá, isso é natural. E o outro motivo pelo qual Bom Jesus está considerado no alto risco é porque lá está em fase final de implantação dos leitos de UTI. E esses leitos de UTI entram na conta do risco. Se eles não estão ainda funcionando, abertos, plenamente funcionando, então eles acabam elevando o risco. No momento que for aberta essa unidade de lá, aí o risco automaticamente já vai cair. Qual é o impacto do lockdown chamado, né, a restrição do isolamento social nessa medição que é feita também pela Secretaria de Saúde? Na verdade, assim, o distanciamento normal, a que eu me refiro é esse que é feito na semana toda, né?
desde de março, ele teve o impacto foi um impacto super importante. A população, inclusive, está de parabéns por isso, que foi fazer com que nunca houvesse colapso aqui no Piauí, colapso do sistema. O que é o colapso? O colapso é quando a lotação das UTIs passa de 90% e chega ao ponto de pessoas estarem precisando de vaga de UTI. Dá para colocar o mapa aqui na tela no final? E não conseguirem, né, essa vaga, não conseguirem ser atendidos. Então, esse momento de colapso, nós nunca tivemos aqui no Piauí. E grande parte disso é decorrência desse distanciamento que as pessoas seguiram. As medidas que acontecem no final de semana, por que são tomadas essas medidas mais rigorosas aos fins de semana? Porque como as medidas de distanciamento, os decretos, estão em vigor desde março, é um período longo, né? Março, abril, maio, junho, julho, completando 4 meses. Então, é natural a população ir se desgastando com isso, cansando das medidas, e tem uma tendência de relaxar essas medidas, principalmente no final de semana, né? Então, haveria uma tendência das pessoas procurarem lugar para se divertir, de procurarem algum local para consumo de bebida alcoólica. Então, as medidas que acontecem no fim de semana são na tentativa de que o distanciamento seja mantido ou em índices iguais aos da semana ou até melhores, né? Por exemplo, no último domingo, se eu não me engano, passou de 50% o índice de isolamento aqui de Teresina, e com isso que a gente não perca o que já foi conquistado aí para trás, com tanto sacrifício de todos os cidadãos piauienses. Muito obrigado, doutor Bruno, pelas informações. Doutor Bruno, que é membro do COI, Comitê de Operações Especiais. Muito obrigado pelas informações que trouxe aqui ao Notícia da Manhã. E eu tinha pedido, talvez você tenha escutado, um mapinha aí, que é para você ter uma dimensão do que é o município polo aqui de Parnaíba, começando pela parte mais alta do mapa, risco médio. Aqui no município de Piripiri, risco alto ainda. Em Teresina, risco médio. Aqui em Floriano, risco médio-baixo. Na cidade de Oeiras, risco médio. Picos, risco médio. Em São Raimundo Nonato, risco médio-baixo. E em Bom Jesus, como a gente citou, o risco ainda alto. Essas que apresentam risco médio, na verdade, já estiveram em risco alto. Por isso, essa redução que é destacada nesse momento.